Olá traders, bem-vindo de volta ao nosso mini curso de TradeView e nessa aula eu vou te apresentar o painel de estratégias do TradeView. O painel de estratégia do TradeView é um painel onde você pode testar diversas estratégias que são compartilhadas por trades ou criar até a sua própria estratégia, caso você domine o PineScript, que é a linguagem de programação oficial do TradeView. Ao utilizar uma das estratégias, seja que você criou ou que você pegou da comunidade, você vai ter que conhecer as funções dessas estratégias para saber se essa estratégia é rentável ou não. Se ela traz lucros, se ela traz algum benefício, se ela traz prejuízos, qual a porcentagem de assertividade dessa sua estratégia, inclusive o drawdown, além do qual o capital que você está fazendo. Então o objetivo dessa aula é passar por todas as funções desse painel para que você compreenda como funcionam as estratégias e possa aplicar diversas estratégias aqui da própria comunidade do TradeView nos seus trades. E para que nós possamos utilizar uma estratégia, é interessante primeiro você conhecer alguma estratégia. Eu tenho uma estratégia que eu gosto muito, que é a estratégia do estocástico lento. É o que eu utilizo bastante nas minhas operações e eu criei um indicador próprio onde eu tenho essa estratégia, como seria a compra e a venda em determinados tempos. E eu vou trazer essa estratégia para vocês aqui. Clicando aqui no menu, eu já tenho, nos meus pessoais e nos meus favoritos essa estratégia aqui, do estocástico lento que eu criei. É uma estratégia que eu programei com PineScript e eu consigo fazer uso dela para saber se é rentável, quantos % de assertividade essa estratégia me traz. Eu vou colocar na moeda aqui da Solana, que é uma das principais moedas que eu já apliquei bastante essa estratégia, e vou colocar aí no time frame de 15 minutos, 30 minutos. 15 minutos ela se mostra bem interessante. Então, primeiramente, vou apresentar o painel de estratégia para vocês aqui durante essa aula aqui. Então, vamos conhecer primeiramente o painel de estratégia. Nós temos a visão geral, temos o resumo das operações, a lista de trades que foi executada durante esse período e um painel aqui de propriedades, onde vai trazer diversos outros dados. Mas vamos nos atentar primeiramente na visão geral das operações. Clicando aqui no painel de estratégia, você vai ver a visão geral. E caso você tenha assinado algum dos planos do TradeView, você pode fazer um backtest profundo, clicando nesse botão aqui. E nesse botão você pode especificar uma data que você quer ver essas operações. Por exemplo, eu vou colocar ali uma data a partir do mês 1 de 2022 até 1/1 de 2024. E aí eu vou fazer um filtro, todas as operações que foram feitas com essa estratégia. Ele já me traz esse filtro. Caso você queira fazer em outro período, um período menor de 3 meses, 6 meses, para conhecer a rentabilidade da sua estratégia que você selecionou, fique à vontade, você vai utilizar esse botão de backtest profundo. E para que você acompanhe melhor a quantidade de operações, quanto que você fez de trade, o drawdown da operação, quantos % é assertivo, é interessante você conhecer a estratégia que você está utilizando. No meu caso, eu vou clicar aqui nessa engrenagem e eu vou apresentar como funciona essa minha estratégia. Essa minha estratégia, ela consiste em ter um estocástico lento, onde eu utilizo o 1433 como suavização dessas linhas. Também utilizo aqui um nível de saída nos 80 pontos, ou seja, quando bater 80 pontos no estocástico, eu quero sair da operação. Quando eu quero entrar na operação, eu utilizo um nível de entrada de 20 pontos. Eu vou estar ajustando esse daqui porque eu já conheço bem o funcionamento da minha estratégia nessa moeda. Então eu vou colocar aqui em 18 períodos, em 18 do estocástico e 84 do estocástico, e ele vai recalcular para mim essa estratégia. Também estou utilizando aqui uma média móvel de 50 para ser meu guia, então ela vai estar utilizando uma média móvel de 50 períodos para saber se está em tendência de alta. É realmente que você tem que conhecer sua estratégia. Eu vou setar aqui o stop dessa operação em 7%. Quando chegar em 7%, eu quero realizar um stop dessa operação. E o take profit eu vou deixar do jeito que está nesse momento aqui e vou colocar aqui para gerar esse relatório. Nota que eu tenho dentro desse cenário, dessa filtragem dessa minha estratégia, comprando ali nos 18 e vendendo nos 84, assumindo um stop de 7%, essa seria a minha estratégia, eu tenho uma rentabilidade de 90%, o que quer dizer que eu fiz 425 trades, e dentro desses 425 trades eu consegui ter um resultado do meu capital de 90%. Uma outra observação que você pode ver nesse primeiro painel de visão geral é a porcentagem que você tem de assertividade dos seus trades. Nesse caso, a minha assertividade utilizando essa estratégia é de 58%. Isso pode ser
diferente caso você coloque outros valores. Por exemplo, 5%, vou gerar aqui, nota aqui, eu tenho 57% de assertividade. Eu posso colocar aqui tipo um stop de 3%, e aí a gente já vai ver uma assertividade diferente, 55% assertivo, 24% rentável. Então você consegue estar mesclando e verificando se a sua estratégia ela é boa de fato. Então, conhecer a sua modalidade, a sua estratégia é interessante para que você consiga fazer os ajustes necessários do backtest e utilizar a sua estratégia de melhor forma. Então, não apenas conhecer valores, mas sim como a estratégia funciona. Como eu já sei que funciona tão bem com 7%, então eu vou deixar aqui na faixa 7% e eu tenho aqui 58% de assertividade nessa estratégia. Ele também me traz aqui um fator de lucro, que seria o lucro por operação, a quantidade de dinheiro que essa estratégia, né, ela fez por cada unidade de dinheiro. Então, é um fator de 1,8, é interessante, é 1,5 aproximadamente que a gente gosta de utilizar. Mas nota que eu tenho um drawdown de aproximadamente 33%, né? Seria aquele preço máximo que ele obteve e depois o quanto que ele recuou. O máximo que ele recuou foi 33%. Então, clicando aqui no resumo do desempenho dos trades, você vai ver o seu valor líquido agora. Vai também observar o seu valor bruto das operações, qual foi o seu prejuízo que você teve e outros dados muito importantes. Eu peço que vocês saiam mesclando aqui para ver, inclusive, boas estatísticas. Olha, o número de trades vencedores que você teve utilizando essa estratégia nesse período de tempo que nós setamos foi de 247 trades e o número de trades perdedores foi de 173 trades. Da mesma forma que ele vai trazer aqui a porcentagem que nós tivemos quando nós ganhamos em cada trade e também a porcentagem média aí de perca de cada trade, tanto a porcentagem como em valores monetários. Os resultados eles vão variar de acordo com o tempo que você filtrou essa estratégia e quais são os parâmetros que você setou. Nota que se voltarmos aqui no painel de visão geral, eu já vejo que os melhores trades eles começaram daqui para frente. Então eu posso pegar aqui as ordens de 105 e aqui ele traz uma lista de trades e verificar qual foi a ordem 105. De 105 para frente, ó, são as melhores ordens que já começaram a dar bons lucros. Então eu procuro aqui, ó, 105. Olha, aqui está. 105, 110, 111. Foram trades ali a menos e é a partir do mês 7. Então eu vou poder até filtrar aqui, ó. Eu quero filtrar a partir do mês 7. E aí eu vou filtrar os meus resultados. E nota que o resultado já vai ser diferente, né? Temos aqui, não temos tantos loss no começo do mês. Então, sim, conhecer sua estratégia, saber quando aplicar ela é essencial. E claro, você vai ter a lista de todos os trades, como foi seus resultados durante esse período e as suas percas durante esse período. Agora eu vou tirar essa estratégia, vou apagar essa estratégia e vou ensinar vocês a buscar uma outra estratégia. Por exemplo, você pode vir aqui nos indicadores e procurar por estratégias e aí vai aparecer centenas e aí você vai escolher o que você quer. Uma estratégia de índice de força relativa, por exemplo. Então, vou abrir uma estratégia de índice de força relativa. Vou filtrar aqui da mesma forma que nós filtramos em determinado período. E ele vai trazer aqui o nosso painel geral. Então, olha só com o painel geral dessa operação. Ela é 63% rentável, mas nota que os últimos trades devolveu tudo. Então, essa estratégia ela foi rentável durante um certo período. Então, eu vou tirar aqui e vou deixar mais ou menos 2023, porque eu acredito que é um local que ela deu bastante lucro, ó. Então foi isso daqui. Durante esse período ela foi 65% rentável. Teve um drawdown bem pequenininho. Então essa estratégia aqui que eu não conheço, não estou utilizando, não coloquei nenhuma pré-configuração, mas aqui ela também vai ser customizada por você. Então 14, 30, o que ele está utilizando? 70. Então eu não conheço essa estratégia, mas você vai poder colocar diversas estratégias. Por exemplo, você quer uma outra estratégia. Digamos que você quer uma estratégia baseada em MACD, em bandas de Bollinger. Então você pode estar testando as diferentes estratégias. Vou tirar o índice de força relativa, vou listar aqui novamente, e aqui está uma estratégia baseada em bandas de Bollinger e a parametrização. Ele está com 20 períodos e está ali com multiplicador de 2. Você pode oscilar aqui para um multiplicador de 1, fazer novamente a utilização da estratégia e ela vai passar uma outra assertividade, uma outra rentabilidade. Então, é dessa forma que você testa diversas estratégias. Eu tenho algumas estratégias dentro da comunidade ali do Profissão Trade e você pode utilizar algumas das minhas estratégias que eu gosto muito de fazer trade utilizando o estocástico lento. Então, fica a dica aí para que você possa se adequar com o modelo de trade e conhecer um pouco mais os painéis.
Isso é uma forma simples de você fazer backtest das suas operações antes mesmo de colocar em prática no paper trade ou num trade efetivo ligado na corretora. Você consegue saber se essa estratégia é rentável utilizando o próprio painel de estratégias do TradeView. Agora que você já sabe como utilizar e ler os dados do painel de estratégia, teste diversas estratégias. Estratégias de MACD, banda de Bollinger, índice de força relativa, os cruzamentos de médias, estocástico lento. Não sei qual a estratégia que você mais se identificar no seu momento de trade, seja você um day trade, um swing trade, um position trade, você pode estar filtrando, inclusive, os tempos gráficos. Nota que a gente fez tudo isso no período de 15 minutos, mas você poderia testar essa estratégia com um período de 1 hora, de um dia, e os resultados seriam diferentes a cada estratégia que você aplicou em tempos diferentes. Então, descubra a melhor estratégia para você dentro da sua modalidade de trade, agora que você já sabe ler o painel de estratégias.